Seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é William Douglas e nós estamos aqui esta semana conversando sobre carreira jurídica. Eu sou juiz federal, sou professor, sou escritor e a minha função é conversar sobre como ter sucesso na carreira jurídica, como desenvolver uma boa carreira jurídica, como se realizar pessoal e profissionalmente dentro da área do direito. O tema da aula de hoje é raciocínio lógico. Um pouco mais sobre técnica e estratégia de estudo e bastante sobre raciocínio, mas esse raciocínio é um raciocínio basicamente jurídico. Então não pense só no raciocínio lógico, mas basicamente em raciocínio jurídico. Nossa ideia é que você participe do programa com críticas, com sugestões, com ideias, com a sua impressão, e para isso nós pedimos que você escreva para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Está convidado então a participar. Muito bem, na nossa última aula, que foi a primeira aula sobre estratégia, técnica e método de estudo, nós conversamos sobre a importância dos objetivos, do sonho, do projeto de vida, sobre o quanto é interessante que mesmo havendo alguma dúvida sobre qual caminho seguir, que você siga algum caminho, porque no desenrolar desse processo vão acontecer coisas e você vai ter a oportunidade de ver se é aquilo que você quer, se você quer fazer alguma mudança. E falamos sobre algumas coisas extremamente importantes, que são as técnicas básicas para aumentar o rendimento no estudo, que é a motivação, o amor à matéria, a curiosidade, a acuidade e a agregação cíclica. Partindo daí, nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Como aprender direito, como estudar direito, como se sair bem na agregação de conhecimento jurídico. Vale começar essa segunda parte esse nosso segundo encontro, dizendo que as técnicas de estudo devem ser praticadas e observadas com alguns cuidados. O primeiro deles é saber que algumas técnicas servem para todo mundo. Todo mundo vai render mais ou render menos se fizer isso ou aquilo. E algumas técnicas vão render mais para A do que para B. O nome disso é personalização. Então há pessoas que estudam melhor de manhã, outra de tarde, outra de noite, outra de madrugada. Há gente que rende mais ouvindo a matéria, outra copiando a matéria, outra assistindo a matéria. Então você que quer aprender, que quer melhorar o seu desempenho, você precisa se observar para falar o seguinte: o que funciona para mim? Olha as técnicas. Se você procurar estudar, se você procurar livros sobre como aprender, sobre como estudar, sobre como fazer prova, os próprios livros da matéria, você vai descobrir várias dicas e várias orientações de vai por aqui ou vai por ali. Seu professor, seu colega mais antigo, aquele profissional que você admira, lá no seu estágio, aquele seu colega mais antigo de profissão, ele vai te dizer: olha, isso funciona, faz isso, faz aquilo, vão te dar um monte de dicas. Algumas boas e algumas ruins. Qual é a sua tarefa? A sua tarefa é sair testando. O que funcionar você agrega, o que não funcionar você corta. E às vezes você vai fazer uma pequena modificação. Você vai falar: não, isso aqui eu vou fazer aqui. Acredita em você. Se você tem todo o direito de testar e de mudar as técnicas. Então não é porque eu estou te dizendo para fazer de um jeito que isso aqui é o certo. O certo é o que funciona para você. Muito bem. Várias técnicas, sai testando, escolhe as tuas, cria o teu sistema, descobre o que funciona para você. E por fim, esteja sempre analisando a relação custo-benefício. Quanto tempo, quanto esforço, quanto dinheiro isso me custa e qual o resultado. Então, há técnicas que demoram, que gastam muito tempo, mas que são muito eficientes. Se é eficiente para você, tudo bem. A gente já sabe que sucesso profissional não tem que ter pressa. Seja advocacia, o magistério ou concurso, não pode ter pressa. O único lugar aonde sucesso e dinheiro vem antes de trabalho é no dicionário, tá? Então, esteja sempre atento e olhando as técnicas. Vamos falar de algumas. Além daquelas técnicas já observadas, já tocadas no nosso último encontro, eu quero citar outras. A primeira delas, mudança de paradigma.
O que é paradigma? Paradigma é um parâmetro que você tem na cabeça de como as coisas devem ser. As pessoas vivem com paradigmas e às vezes o paradigma trai a pessoa. O exemplo mais conhecido de paradigma é o relógio digital. As pessoas pensam que quem inventou o relógio digital foram os japoneses. Não foi. Não foi o povo japonês que inventou o relógio digital. Foi o povo suíço. Os suíços têm o relógio automático, sempre tiveram sucesso com ele. Um pesquisador da Suíça criou o relógio digital, apresentou numa feira, ninguém se interessou. Por quê? Como pode um relógio que não é com mecanismo, que não é com ponteiro? E simplesmente desprezaram o relógio digital. Vieram então os japoneses, pegaram aquela patente, pegaram aquela ideia e praticamente quebraram os fabricantes de relógios suíços. Claro que hoje essa situação já mudou, já houve um novo equilíbrio, mas durante muito tempo a Suíça passou por maus bocados, porque apesar de ter inventado algo diferente, estava presa ao paradigma do relógio com ponteiro, do relógio automático. E nós estamos presos a muitos paradigmas, tanto sociais, religiosos, financeiros e alguns paradigmas profissionais e alguns paradigmas técnicos. Então, de um modo geral, o primeiro cuidado é questione os seus paradigmas. Nem sempre o seu professor, o seu pai, o pastor, o padre vai estar certo. Ele pode estar errado. Nem sempre aquilo que o doutrinador está escrevendo ali vai estar certo. Então, questione. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, e isso é muito importante para quem trabalha na área jurídica, é que dentro do direito nós temos alguns paradigmas muito fortes, que são as fontes de autoridade. Então, a lei, a doutrina, a jurisprudência são fontes muito fortes e elas funcionam também como paradigmas. Então, se por um lado você tem que questionar os paradigmas, por outro lado você não pode querer ser mais realista do que o rei. Então, em alguns casos, a lei diz, é dura, é errada, mas é a lei. O Supremo decidiu? Olha, o Supremo decidiu. Então, eu como juiz, lá na primeira instância, não adianta, em algumas questões, eu tentar ser mais realista do que o rei. É uma questão decidida. Como fala o latim, Roma locuta, causa finita. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem que haver uma criação. O risco da súmula vinculante, o risco de você só sair carimbando é que você perde a criatividade. Então, algumas questões, a questão da concubina. Você vê que a lei dizia uma coisa, os juízes começaram a dizer outra coisa. Então, tem uma criação dentro do direito, mas você nunca vai estar livre de se referir à lei, à doutrina e à jurisprudência. Ok? Então, vamos questionar. O advogado pode, inclusive, advogar contra expressa disposição de lei, desde que haja um caso de injustiça. Então, há espaço para a criação, mas na nossa área, ela tem que ser feita com muito cuidado. Então, se a lei diz uma coisa, se a súmula diz uma coisa, se a doutrina dominante diz uma coisa, para você mudar esse entendimento, para você caminhar por outro caminho, você vai ter um trabalho danado. Você tem que saber que você vai ter que ir contra aquilo que está estabelecido. Outras dicas de estudo. Humildade intelectual. O que mais faz mal ao aprendizado é a falta de humildade. E na nossa carreira a gente tem muita falta de humildade. Às vezes o aluno